Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e dependendo do momento em que você estiver assistindo. O IBGE, nosso glorioso IBGE, hoje, 11 de setembro de 2020, às 9 horas, divulgou que o volume dos serviços cresceu 2,6% em julho, em relação a junho de 2020 também. Né? Notem só, o setor serviços ele acumulou um ganho de 9,7%, né, em um determinado período. Né? Mas acontece que em fevereiro, março, abril, maio, né, ele sofreu uma retração de 19,8%. Vocês perceberem como o volume dos serviços ele está em declínio. Né? E nós temos aqui alguns números muito interessantes que eu gostaria de conversar com vocês. De julho de 2020 em relação a junho de 2020, né, com ajuste sazonal, o volume de serviços cresceu 2,6%. Julho de 2020 em relação a julho de 2019, mês contra mês, o declínio foi de 11,9%. E constatem que o ano de 2019 não obteve um crescimento significativo. Desde 2015, que o PIB de 2015 diminuiu 3,55%, em 2016 3,28%, em 2017 1,32%, 2018 1,32%, e em 2019, já no governo Bolsonaro, o PIB expandiu 1,14%. Essas séries serão revisadas, ok? Mas não importa, a revisão também não vai ser muito significativa. Mas o que acontece é que nós estamos descendo uma ladeira. Observem só, o acumulado de janeiro a julho de 2020 em relação ao acumulado de janeiro a julho de 2019, o decréscimo, sabe de quanto foi? 8,9%. Uma retração de 8,9%. E o acumulado nos últimos 12 meses, a retração foi de 4,5%. Então, constatem que a situação e o setor de serviços ele tem uma participação significativa na constituição do PIB. A agropecuária que está crescendo, aí cresceu aí um pouco, tal, mas a agropecuária, a participação no PIB é pequena. A participação expressiva mesmo, em torno de 70%, depende do mês, depende do trimestre, né? Mas em torno disso é o setor serviços. Então o setor serviços ele tem muita influência sobre a variação do PIB. Você tem várias formas, né? Nós temos várias formas de mensurar um determinado agregado. Pode ser o mês atual em relação ao mês anterior, ou o mês deste ano em relação ao mês do outro ano, do ano anterior, né? E tem uma outra forma, que é o acumulado no ano. Eu acho esse importante, porque esse já vai desenhando, inclusive, a formação do PIB, você vai já tendo uma ideia
da flutuação do PIB. Notem só, de janeiro a julho, né, de janeiro a julho de 2020, em relação a janeiro a julho de 2019, a retração foi de 8,9%. E o setor de serviços realmente tem apresentado rubricas realmente bem degradantes. Serviços prestados às famílias, uma retração de 38,2%. Serviços de alojamento e alimentação, menos 39,7%. Outros serviços prestados às famílias, 29,8%. Serviços de informação e comunicação, menos 2,6%. Serviço de tecnologia da informação e comunicação, TIC, aquele dos 17 segmentos, né, que o governo quer fazer a desoneração da folha de pagamento até este ano, até o ano 2020. Ele declinou 0,2%. E assim vai, nós temos vários setores. Setor aéreo, vamos ver o setor aéreo aqui. Serviços administrativos e complementares diminuiu 12,7%. Serviços audiovisuais também uma queda boa, boa no sentido, né, que foi expressivo, né? 19,4%. Vamos ver se... transporte aéreo, 37,7% de retração. É um percentual muito significativo. Então, a partir desses números, depois eu vou botar o link dessa tabela no vídeo. Porque você vai fazendo uma expectativa, já vai formando uma expectativa de qual será a variação do PIB. Apesar que isso aqui é até julho, né? Esses valores aqui é até julho. Nós temos agosto, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? Pode ser que em setembro, poxa vida, setembro chegou, outubro, novembro, vai todo mundo. Mas eu acredito que não, porque inclusive o governo, aquele auxílio emergencial, né, era de R$600. Agora vai ser de R$300, já vai diminuir bastante. Porque o auxílio emergencial, repito, ele minimizou a crise do segundo trimestre. Se não é o auxílio emergencial, o segundo trimestre teria uma retração muito maior. A crise seria muito maior. O desemprego seria muito maior. Então, essa já vai diminuir o volume de recursos que circulam no mercado, né? De R$600 para cada trabalhador desempregado, naquelas condições, né? Vai agora para 300. Quer dizer, é claro que o volume de vendas de muitos segmentos, o volume de venda irá diminuir. Isso é óbvio, né? Não é isso? Então, é uma questão. E a pior questão, que além de toda essa problemática, né, o PIB que não cresce. Agora, veja bem, não podemos culpabilizar a pandemia. Né? A pandemia, claro, ela acentuou a crise. Ela, né, acentuou a crise, mas a crise ela já vinha. Um país que cresce em 2019 ou em 2018, 1,32% em 2018, época do Temer ainda.
Aí, na época de Bolsonaro, 1,14%. Esse PIB não é PIB adequado, não é um crescimento adequado às nossas necessidades. Pode ser que 1% num país civilizado, onde todos os serviços públicos são ofertados adequadamente, né? Não existe tanta miserabilidade, não é nem pobreza não, é miserabilidade, né? Na sociedade, pode ser que 1% até que seja um percentual, né, adequado às necessidades daquela sociedade. Mas não é o nosso caso. A pandemia, ela atingiu, claro, não só o Brasil, mas os países civilizados, Inglaterra, Alemanha, França, muitos países, né? Mas nós temos que constatar o seguinte: o agente econômico brasileiro, ele é muito diferente do agente econômico inglês, do agente econômico alemão, do agente econômico francês. Eles têm condições, em razão do seu potencial econômico financeiro, esses agentes econômicos dos países civilizados, eles têm condições de administrar melhor a crise, que não é o nosso caso, que estamos uma faixa, um percentual significativo da economia está na miserabilidade, está passando necessidade mesmo, não tem água, não tem esgoto, não tem hospital, ou quando tem hospital o serviço é precário, né? Nós somos um país que metade da população do país, vamos botar assim mais ou menos, em termos disso, né? É um pouco menos, tá? Mas quase 50% da população brasileira não tem o saneamento básico, a água, né? A água potável, a água tratada, o esgoto tratado também, ao invés de jogar o esgoto na Bahia ou no Rio, né? O esgoto é tratado nos países civilizados, que não é o nosso caso. Vocês estão entendendo a diferença? A pandemia, a nossa situação, né, ela foi uma situação ruim, né? Ela se tornou pior em função da pandemia. Mas a situação macroeconômica brasileira já estava debilitada, né? Basta ver 2015, 2016, até 2019, né, onde o PIB cresceu 1,14%. Isso é crescimento de PIB para um país como o nosso, com tantas carências, com tantas demandas sociais. Então não podemos misturar, né? O agente econômico inglês sofreu, ou está sofrendo, claro, com os óbitos, com o sofrimento das pessoas, mas eles, agentes econômicos dos países civilizados, eles têm potencial econômico capaz de administrar a crise, né, durante algum tempo. Nós não. O Brasil, o governo Bolsonaro, isso foi a mão firme do Bolsonaro mesmo, ele teve que injetar os R$ 600. Tudo bem, questão de solidariedade, né? Mas e para evitar um caos social? Iria existir um caos social se não existisse essa verba extra, né? Esse auxílio emergencial, que era de 600 e agora vai ser 300, ou seja, nós não sabemos o número de setembro, porque eu não tenho bola de cristal aqui, eu não sei se vocês sabem disso. Eu não trabalho com bola de cristal, não faço previsão do futuro, assim. Tudo meu na base da matemática mesmo, né? Da econometria, da estatística, né? Muito bem, que tudo, na verdade, é matemática, né? A matemática tem vários segmentos. Bom, mas notem que com esses R$ 300, o volume de recursos que
circula no mercado vai diminuir. Diminuindo o quê? O volume de receita das empresas. Isso propiciando um decréscimo do PIB. Concorda comigo? Então, o PIB de setembro, de outubro, de novembro, é uma incógnita. Ninguém pode... Existe aí pessoas que fazem estimativas, tal. Mas é uma questão só de raciocínio. Se o auxílio emergencial de 600 vai para 300 reais, metade, menos moedas circulando no mercado, as vendas certamente vão ser afetadas, né? Afeta o comércio, depois afeta a indústria, serviços, afeta tudo. Então, é claro, é óbvio que a redução do auxílio emergencial de 600 reais para 300 reais vai afetar a economia. Eu não sei dizer em qual proporção. Eu tenho que analisar os agregados monetários, porque os agregados monetários eles são anunciados pelo Banco Central diariamente. O agregado monetário de anteontem, já tenho. Né? Agora, o volume de vendas do varejo tal, eu só vou ter depois de algum tempo. E o agregado monetário, o Banco Central fecha todo dia, né? E você no dia seguinte você já tem uma visualização do agregado monetário. E o agregado monetário é importante, nós estudamos isso, já analisamos isso em outros vídeos com relação aos meios de pagamento. O papel moeda em poder do público, mais o depósito à vista. Significa recurso que está potencialmente, né, atrelado ao consumo. A potencialidade dele é muito elevada, né, para o consumo. Consumo dos agentes econômicos, mas receita para as empresas. Então, por isso que é importante o M1, os meios de pagamento, né, no conceito M1, papel moeda em poder do público, mais depósito à vista. Repito, é recurso que está substancialmente potencializado, né, para o consumo, para aumentar a receita das empresas, aumentando a lucratividade ou minimizando o prejuízo. E agora vai diminuir. Nós não sabemos em que percentual. Aí tem que ver o câmbio, tem que ver a taxa de juros, são inúmeras questões que nós temos que analisar para chegar a essa estimativa. Não é tão fácil assim, não. Eu gosto muito dos agregados monetários, porque eles são muito atuais. Né? Sexta-feira, né? Se eu quiser um agregado monetário de quarta-feira, eu tenho. Quarta-feira agora que passou, eu tenho. Eu só ir lá no Banco Central, ver lá no mês de julho, tal dia. Tem lá o agregado. O M1, do M2, do M3, do M4. Né? Então eu tenho mais ou menos uma condição de analisar o futuro da economia. Uma pobre, mas é muito pobre estimativa do futuro da economia, pelos agregados macroeconômicos, né? E principalmente os monetários. Pessoal, por hoje é só. 11 de setembro, né? 11 de setembro é uma data muito, né,
golpe de Estado lá no Chile, 11 de setembro de 73, né? As torres gêmeas também aquele ataque, né? Ataque covarde, né? Desculpa a expressão, né? E muitos morreram inocentemente ali, ninguém ali é contra ou é a favor de certos segmentos extremistas, não, mas mesmo assim morreram sem nenhuma participação, assim, né? São trabalhadores como nós. Né? O cara vai, joga um avião lá no meu prédio, onde tem um escritório lá, pô, eu vou morrer, pô, só porque eu sou economista, pô, eu não tenho nenhum papel, desempenho no mundo ideológico, não sou nenhum. Então, mas mesmo assim eu morro. Foi o que aconteceu com a torre, né? Com as torres gêmeas, né? Mas Deus é grande, vamos pedir muita união para que as nossas autoridades tenham discernimento, para que possamos recuperar o nosso país. Que assim seja, meu Pai. E assim está feito, graças a Deus.